minha fala aqui, louvando a Deus por conhecer os irmãos e louvando a Deus também pela vida do pastor dessa igreja, pastor Roberto. Obrigado, viu, pastor, por sua gentileza. Missionária Iris, Deus abençoe. Vocês são maravilhosos, extremamente hospitaleiros. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Estou muito feliz de estar aqui com a companhia do pastor Adilton. Deus abençoe. A irmã Fran, muito bom. Eles é quem nos albergam ali e nós damos trabalho para eles nesses dias que a gente fica aqui. E eu quero agradecer o Senhor com a sua gentileza, sua amabilidade, sempre nos recebendo e colocando a casa à disposição, Fran. Obrigado, viu? Que Deus abençoe a vida dos irmãos, também o Gustavo, toda essa família. Deus abençoe. Quero louvar a Deus pela vida do irmão Célio. O irmão Célio nos abençoou da outra vez que a gente veio aqui, né, Célio? Você lembra? Deus te abençoe. Também a querida missionária Neuza, Deus abençoe. Prazer estar com a irmã. Estou feliz de estar aqui com a minha irmã Madalena e o meu cunhado, o pastor Paulo. O pastor Paulo e a Madalena estão comigo aqui. Da outra vez que eu vim, em agosto do ano passado, também estiveram juntos e agora de novo. Eu me sinto muito honrado de estar com eles, é uma bênção. E feliz também, irmãos, de conhecer essa igreja. Ontem nós estivemos ali no Cartacho e hoje nós estamos aqui em Almeirim, né, conhecendo os irmãos, e já ouvimos aqui Deus falando conosco. Como é bom estarmos na presença de Deus, sentirmos a mão do Senhor nos tocando e a palavra de Deus comunicando conosco, através dos louvores, através da leitura da palavra e também através das orações. Que Deus abençoe esta igreja. Parabéns aos irmãos pela bela igreja que os irmãos têm. Que Deus derrame da sua bondade e da sua graça e prospere esta igreja, trazendo almas e vidas para que estas vidas sejam transformadas e aqui estas vidas sejam salvas pelo poder da palavra de Deus, em nome de Jesus. Queridos, eu quero ler com os irmãos o Salmo de número 29 e o verso de número 9. Vamos à palavra de Deus, Salmo de número 29, versículo de número 9. Os irmãos encontraram? Amém. Podemos ler todos juntos na versão que está aparecendo na tela. Vocês têm acesso à versão? Então leamos todos juntos no 3. 1, 2, 3. A voz do Senhor faz parir as cervas e descobre as florestas, e no seu templo cada um fala da sua glória. Amém. Queridos irmãos, o Salmo de número 29, ele é um salmo devotado à voz de Deus. Quando eu cheguei aqui hoje, eu ouvi a respeito dessa voz de Deus, que, se falar conosco, é poderosa para mudar a nossa vida e mudar a nossa realidade. E o salmista, no Salmo 29, ele vai devotar um salmo inteiro a falar da voz de Deus, para falar também da palavra de Deus. E ele vai falar a respeito de efeitos e de consequências da voz de Deus, e efeitos e consequências da liberação da palavra de Deus. É interessante que o apóstolo São Paulo, eu queria ler com os irmãos esse texto, se pudesse encontrar, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 10, o apóstolo São Paulo, ele fala a respeito de voz também, e ele fala a respeito da significação das vozes. Olha o que diz, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo de número 10. Vamos ver se encontra aí. Primeira aos Coríntios. Os irmãos têm Bíblia, se quiserem abrir na Bíblia dos irmãos, podem abrir para que nós consigamos ler. Obrigado, pastor. Por favor, primeira carta de Paulo aos Coríntios, 14, 10. Vamos lá.
Podemos ler juntos? Conseguiu colocar? Não? Então, vê se consegue. Eu queria ir lendo com os irmãos os textos. Eu acho que isso é pedagógico. Vale a pena a gente ler juntos, ainda que demoremos um pouquinho para encontrar, mas vale a pena, tá? 1 Coríntios 14 e 10. Abram aí as vossas Bíblias. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ler no 3 esse versículo, 1, 2, 3. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. O apóstolo Paulo, ele está falando que no mundo existem muitas vozes, a voz do inconsciente, a voz da culpa, a voz do remorso, a voz do passado, a voz do mundo, a voz do diabo, a voz dos conselhos maus, a voz dos homens, a voz dos anjos, a voz da natureza. Mas todas elas têm um significado, todas elas têm uma significação, todas elas têm uma mensagem. E acima de todas as vozes, acima de todas as palavras, acima de todas as falas, está a voz de Deus, está a palavra de Deus e está a fala de Deus. E no Salmo 29, o salmista fala da mais célebre, da mais gloriosa, da mais necessária das vozes, a voz de Deus. E ele fala a respeito de 3 coisas que a voz de Deus, quando nos atinge, esta voz gera em nós 3 coisas. A primeira delas, ele vai dizer no comecinho do verso 9 do Salmo 29, ele diz: a voz do Senhor faz parir as cervas. Quando ele diz a voz do Senhor faz parir as cervas, o que o salmista está dizendo é que quando Deus libera sobre nós a sua voz, libera sobre nós a sua mensagem, libera sobre nós a sua palavra, libera sobre nós uma palavra de poder e de glória, Deus é poderoso para, através da sua voz, através da sua palavra, antecipar as coisas. É interessante esse detalhe poético do Salmo 29. Ele diz: quando Deus fala, ele faz as cervas parirem. E servas ali não tem a ver com mulheres servas, tem a ver com aqueles animais que são servos. Ele diz: as servas, quando ouvem a voz de Deus, quando Deus quer, elas parem. Agora é interessante que eu tomei cuidado para pesquisar o seguinte: de quanto em quanto tempo uma cerva pode parir? A cerva, ela pare, a cerva dá luz a filho, a cerva gera o filhotinho, mais ou menos no tempo de 250 a 270 dias. Quer dizer, existe um hiato, existe um tempo, existe um período, existe uma gestação, existe uma incubação, até que finalmente todo o processo geracional se estabelece e a cerva está pronta então para dar à luz, para parir. E aí o salmista vem no Salmo 29 e diz: é verdade que a gente olha para o mundo animal, a gente olha para o ambiente biológico e a gente vê que as cervas possuem um tempo biológico, fisiológico, orgânico, corpóreo, material para produzir, para gerar e para dar luz a um filhote. É verdade, mas se Deus liberar a sua palavra, ainda que não esteja no tempo certo, a palavra de Deus é tão poderosa que ela faz com que aquela gestação seja encurtada e aquela cerva dê luz
e gere um filho, gere um filhote. Deus, quando libera a sua palavra, Deus antecipa as coisas. É verdade que no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, diz que há um tempo para todas as coisas e para todos os propósitos debaixo do céu. É verdade, mas é verdade também, e nós não podemos nos olvidar disso, nós não podemos ignorar isso, que mesmo as coisas tendo um tempo, tendo um procedimento, tendo um processo, tendo um hiato, tendo uma cronologia, quando Deus quer, Deus libera a sua palavra, e aquilo que iria acontecer lá na frente, aquilo que iria acontecer depois de um certo tempo, é abreviado, é antecipado, e se cumpre e se concretiza pelo poder da palavra maravilhosa e extraordinária de Deus. Ora, não faz sentido o salmista dizer que quando Deus fala, as servas parem. Não faz sentido se elas parissem no tempo natural. Por que não? Porque no tempo natural as servas parem, independente de Deus liberar a sua palavra ou não. Mas existe um momento que Deus libera a sua palavra e o servo nasce de forma prematura, mas nasce com todas as condições de vida. Vinga! Aleluia, glória a Deus! As mamães aqui sabem do problema que é ter um filho prematuro, ter um filho que os órgãos não estão totalmente formados, os órgãos não estão completados, não estão planificados. É um problema de fato, de verdade, mas só é um problema se Deus não liberar a sua palavra, porque se Deus liberar a sua palavra, até o tempo da gestação é antecipado para que aquilo que Deus quer que aconteça se torne uma verdade, se torne concreto e se torne materializado. Eu quero deixar uma palavra de Deus para nós aqui esta noite, e a palavra de Deus é esta: se prepare para viver coisas antes do tempo. Deus está dizendo: eu vou abreviar o tempo, eu vou encurtar processos, eu vou antecipar procedimentos. E quando você pensar que não, aleluias, a minha palavra se concretizará na sua vida. Quem recebe esta palavra, levante a mão, levante a face, levante a voz, abra a boca e dê uma palavra de adoração e de louvor ao Senhor. É claro que Deus conta com o tempo, porque o tempo da experiência, o tempo da maturidade, o tempo da robustez, o tempo nos torna maduros, o tempo nos torna pessoas capazes, pessoas mais sensatas, equilibradas. É verdade, mas Deus, irmãos, quando Ele quer, Ele libera a sua palavra. E aquilo que ia acontecer daí 1 ano, daí 2 anos, daí 3 anos, daí 4 anos, daí 5 anos, Deus antecipa para que aconteça aqui e agora, porque Deus é o Deus da eternidade, Deus é o Deus do Cronos, Deus é o Deus do Kairos, Deus é o Deus do tempo, e Deus é o Deus da atemporalidade, de modo que quando Ele fala, aleluia, a sua palavra pode produzir as coisas antes do tempo. E geralmente o que é tirado antes, o que é produzido antes, está imperfeito. Geralmente o que é tirado antes, o que está produzido de forma abrupta, de forma prematura, de forma emergente, de forma célere, não fica muito bom, falta alguma coisa. Isso é segundo aquilo que é natural, mas quando Deus quer, Ele antecipa as coisas, e aquilo que tem que acontecer, acontece, e acontece de forma perfeita.
de forma, aleluia, plena, de forma excelente. Eu quero deixar essa palavra para os irmãos aqui. Deus vai antecipar coisas na sua vida. Se prepare para o telefone tocar. Se prepare porque o e-mail vai chegar. Se prepare porque o carteiro vai bater a porta. Se prepare porque a notícia virá. E aí você vai dizer assim: mas olha, isso era para acontecer lá na frente. Mas Deus diz: eu tenho pressa de trabalhar com o meu povo. E eu vou liberar a minha palavra. Eu vou liberar a minha palavra. Eu vou liberar a minha palavra. Se você recebe, levante a sua mão para o céu. Levante a tua face. Levante a tua voz. E dê uma palavra de adoração e de louvor ao Senhor. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Tem gente que precisa demorar 5, 10 anos para atingir determinada finalidade, mas tem gente que de forma meteórica, de forma exponencial, de forma imediata, atinge o que tem que atingir. E aí você diz assim: como pode essa pessoa chegar em tão pouco tempo, tão longe? Ah, mas ela não está preparada? As coisas não estão prontas? De fato e de verdade, se a coisa for tirada antes e for só segundo o natural, não vai ser boa. Mas se Deus liberou a sua palavra, ainda que seja antecipada, virá de forma perfeita, virá de forma completa, de forma sadia, aleluia, e de forma plena, para a glória do Senhor. Nós temos na igreja os obreiros que eles são prematuros. Tem obreiro que ele fica 50 anos na igreja e nunca está pronto. Tem outros que entram num dia, no outro dia já entendeu a fé, já entendeu a mensagem, já entendeu o evangelho, já entendeu a postura cristã. Aleluia, glória a Deus. Tem gente que entra numa empresa e demora anos para que possa lograr os estágios de crescimento, de carreira, lograr posições mais elevadas no organograma da empresa. Mas tem outros que entram num ano, no outro ano já atinge os cargos mais nobres, e você diz: o que é isso? Isso é Deus liberando a sua palavra. Quando Deus libera a sua palavra, as servas produzem antes. Aleluia, glória a Deus. Deus antecipa as coisas. Aleluia, levante um pouco a sua mão, por gentileza. Levante a tua face, por gentileza. Levante a tua voz, por gentileza. Abra a tua boca e dê uma palavra de adoração e de louvor ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Que Deus libere a sua palavra aqui esta noite sobre nós, para que aquilo que deveria acontecer lá, aleluia, no amanhã, no depois, no longe, no distante, aconteça aqui e agora, para a glória do Senhor. Eu estava dando uma aula, quer dizer, fazendo a apresentação de um seminário no meu curso de mestrado que eu faço, e aí eu peguei uma pesquisa da Faculdade Getúlio Vargas, a FGV, que é muito conhecida lá no Brasil, e ela estava falando a respeito do avanço tecnológico e também o avanço do teletrabalho, do home office e do trabalho remoto no Brasil e no mundo. E aí o pesquisador, ele disse que quando veio a pandemia antecipou o avanço tecnológico de 5 a 10 anos, ou seja, coisas que só iriam acontecer em 2030 foram ajustadas para 2020. Reuniões em empresas que iriam esvaziar seus prédios e colocar seus funcionários em home office, teletrabalho, em trabalho remoto, só em 2030 tiveram que antecipar as coisas. Por quê? Porque quando Deus quer, Ele libera a sua palavra, e as coisas que iam acontecer lá, acontecem aqui, para a glória do Senhor. É só Deus desejar,
Aleluia. Se Deus quiser hoje, o cativeiro muda. Se Deus quiser hoje, a família é salva. Se Deus quiser hoje, a promoção chega. Se Deus quiser hoje, o documento é liberado. Se Deus quiser hoje, aleluia, aleluia, Ele coloca um novo cântico em nossos lábios, porque Deus, quando Ele quer, Ele antecipa as coisas. Ele é o Senhor do tempo, amém, irmãos? Ele é o Senhor do tempo, aleluia. Agora, o Salmo 29 continua dizendo que Deus faz ainda uma segunda coisa. Olha o que o salmista vai falar: a voz do Senhor faz parir as cervas, ou seja, antecipa que o tempo desse nascimento, antecipa o tempo desse dar à luz das cervas. Essa é uma ação da obra de Deus e da palavra de Deus. Agora olha a segunda coisa que está no texto também: Ele descobre as florestas. Mas eu não gosto muito dessa expressão, Ele descobre as florestas. Eu gosto da expressão, Ele descobre as brenhas. Essa expressão, Ele descobre as brenhas, tem a ver com abrir caminhos novos. Quando nós estudamos um pouco da história do Brasil, por exemplo, nós aprendemos que o Brasil só tem a dimensão que tem, né? Milhões de quilômetros quadrados, aliás, mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. O Brasil é um país gigantesco, de forma territorial. Por exemplo, o país de Portugal, no aspecto de tamanho, ele é mais ou menos do tamanho de Sergipe, né? Ele é pequeno. Agora, o Brasil é um país de tamanho continental. E uma das razões porque o Brasil se tornou um país de dimensão geográfica continental foi por causa dos bandeirantes. Os bandeirantes, eles foram responsáveis por abrir estradas, por cortar matas e por estender as fronteiras do Brasil. As fronteiras do Brasil, elas foram ampliadas, as estacas do Brasil foram amplificadas por causa das expedições, por causa da ação dos bandeirantes de entrar pelas matas e abrir caminhos novos. Eu não sei se os irmãos aqui já viram numa mata fechada uma estrada ser aberta. Eu vou muito lá para Natal, no Rio Grande do Norte. Lá eu tenho meu amigo, pastor Marcos Gonçalves da Costa, e o Marcos é dono de um terreno muito grande. E quando eu comecei a ir para lá, isso há 20 e poucos anos atrás, o Marcos tinha um terreno que não tinha estrada. Então ele dizia assim: Henrique, nós vamos ter que abrir a estrada. Então tinha aquela mata fechada, sabe? Aquela floresta densa. E aí ele chamava os trabalhadores, e os trabalhadores lá com facão, com foice, com enxadão, eles iam abrindo a estrada, e a gente ia entrando. Eu ficava pilotando o bug. Eu falava: não vou cortar árvore, coisa nenhuma não, vou só pilotar o bug. Eu ficava pilotando o bug, a gente entrando na mata. Hoje, o Paulinho foi lá, e a Madalena também. Hoje a gente anda por lá como se a estrada sempre estivesse ali, mas a estrada não esteve o tempo todo ali. E durante um tempo, aquilo era uma mata fechada, mas alguém teve a coragem de rasgar a mata e abrir um caminho novo. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Quando a palavra de Deus é liberada, Ele descobre as florestas, Ele rasga as brenhas, Ele faz com que surjam caminhos novos. Deus gera, através da sua palavra, caminhos novos, caminhos novos e caminhos novos. Levante a sua mão, por gentileza. Levante a tua face, por gentileza. Levante a sua voz. Deus vai abrir caminhos novos, caminhos novos. Deus vai iluminar, Deus vai esclarecer, Deus vai dar criatividade, Deus vai dar capacidade disruptiva, Deus vai fazer você inovar, Deus vai te dar ineditismo, Deus vai te dar caminhos novos e caminhos novos. Eu quero dizer para você, aleluia,
que você já andou muito nessa vida. Deus já te levou por lugares extraordinários e gloriosos, mas não julgue o seu Deus dizendo que Ele só pode te trazer até aqui. Deus tem muito mais para você. Caminhos novos da parte de Deus se abrirão, amizades novas, aleluia, campos novos de trabalho, aleluia, alcances novos para a família. Deus vai abrir, aleluia, as matas, descobrir as brenhas e abrir, preparar caminhos novos. Quantos acreditam? Levante a mão, por gentileza. Oh glória, levante a face, levante a voz, abra sua boca e dê uma palavra de adoração. Oh glória, Deus vai fazer coisa nova, pastor Adilton, Deus vai fazer coisa nova. Pastor Roberto, Deus vai fazer coisa nova. Paulinho, aleluia, Deus vai fazer coisa nova. Pastora, Deus vai fazer coisa nova. Queridos irmãos e queridas irmãs, Deus vai fazer coisa nova. Talvez você diga assim: ah pastor, mas eu já vivi muita coisa. Mas eu quero dizer para você que no mapa de Deus tem caminhos que você não conhece, mas que são caminhos que Deus vai te conduzir, são caminhos que Deus vai te levar, são caminhos que Deus vai apresentar para você. Caminhos novos, caminhos novos e caminhos novos, oportunidades novas, aleluia, situações novas. Deus é um Deus de novidade, aleluia. Deus é um Deus do ineditismo, Deus é o Deus da vanguarda, Deus é o Deus que nos apresenta coisas inéditas. Alguém diz assim: ah, mas eu já vi Deus fazer tanta coisa. Mas Deus pode fazer muito mais do que você já viu. Ah, mas Deus já fez tanto por mim. Mas Deus pode fazer muito mais ainda do que Ele já fez. Nada pode limitar e cercear o poder de Deus. Se Ele te trouxe até aqui, Ele vai te levar ainda por coisas e por caminhos novos. Se você está satisfeito, se você está pleno, e se você não tem expectativa nenhuma, aleluia, então não creia nessa palavra. Mas se há no seu coração uma viva e ardente esperança de que Deus pode fazer muito mais, saiba, Deus vai liberar a sua palavra e caminhos novos surgirão. Eu falo com pessoas aqui esta noite que desejam viver coisas novas de Deus. Levante a sua mão, por gentileza, abra a tua boca e dê uma palavra de adoração e de louvor ao nosso Deus. Deus faz coisa nova, Deus faz coisa nova. Oh glória, oh glória, oh glória. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Oh glória, eu estou sentindo a unção de Deus aqui, a graça de Deus aqui. Deus me outorga autoridade para falar isso de forma repetida. Eu vou fazer coisa nova, eu vou te surpreender. Oh glória, oh glória. Se prepare, porque eu vou fazer coisa inédita, eu vou fazer coisa nova. Eu fui pregar esses dias em Jaguariaíva, no interior do Paraná. Paraná fica no sul do Brasil, é um dos estados do sul do Brasil. O sul do Brasil tem 3 estados: Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Eu fui lá no sul, no Paraná, pregar. Eu fui pregar lá durante um final de semana e fazer as bodas de 54 anos de um casal de pastores. Eles me convidaram e eu fui lá. E quando eu cheguei lá, eles me disseram assim: pastor Henrique, o senhor não vai ficar na nossa casa, e o senhor com a sua família também não vai ficar no hotel. Vocês vão ficar aonde? Vocês vão ficar exatamente num chalé que a gente construiu. Aí eu falei: num chalé? O que é o chalé para nós lá, irmãos? Para os irmãos entenderem aqui, eu sei que todos têm essa compreensão, mas só para situá-los. Um chalé é o equivalente a uma casa de campo. É o equivalente a uma casa de uma quinta. Vocês chamam aqui de quinta, não é isso? Que é quando tem uma chácara, alguma coisa assim, não é? Então é como se fossem casas, chalés, como se fossem quartos, como se fossem suítes, numa dessas chácaras. E ele disse assim: o senhor vai ficar lá. E aí eu disse: tá certo. Eu peguei meu carro e fui com a minha família lá para o Paraná e fui para esse chalé. Os irmãos me encontraram na cidade, eu fui sendo guiado por eles e fui para esse chalé. Quando eu cheguei no chalé,
Chalé maravilhoso, chalé lindo, todo automatizado. E o lugar tinha vários chalés construídos. E aí eu disse assim, bom, o que é isso daqui, rapaz? Vocês estão, ao invés de pagar um hotel lá, simples, ou me deixar na casa de vocês, estão pagando esse lugar aqui? Aí eles disseram assim, não, esse lugar aqui é nosso. Aí eu falei, de vocês? Aí eles disseram, sim, é nosso. Eu falei, mas como foi isso? Aí falou, foi o seguinte, foi Deus que nos deu. Deus nos fez uma coisa nova. Aí eu falei, como foi? Aí eles disseram o seguinte, quando nós estávamos em São Paulo, porque eles moraram em Barueri um tempo, quando nós estávamos em São Paulo, nós gostávamos de andar de bike, andar de bicicleta na cidade. Lá em Barueri tem a feira noturna, terça-feira à noite tem a feira noturna, e as pessoas pegam as bicicletas para andar ali. E ele falou, quando nós estávamos andando lá, nós acabamos conhecendo um grupo de campineiros, de pessoas que fazem camping, de pessoas que se acampam nas matas. A gente conheceu um grupo de pessoas que gostam de se acampar, e a gente passou a acampar com eles. Várias vezes fomos para acampamentos com eles, compramos barracas e toda a estrutura e fomos. Só que depois veio a pandemia e nós mudamos aqui para o Paraná. E aí, quando nós chegamos aqui no Paraná, nós tínhamos esse sítio estava abandonado. E aí no Paraná veio o toque também de as pessoas não poderem sair pelas ruas e tal. Então a gente ficou ilhado aqui dentro do sítio. E de repente, um amigo meu lá de São Paulo me liga. E quando eu atendo o telefone, é esse amigo que me levou para o camp. E ele diz assim para mim, Joesley, deixa eu falar uma coisa para você, Joesley. Eu estou aqui com 80 campineiros, pessoas que gostam de camp, 2 ônibus lotados. E eles não têm nenhum lugar para ficar. Por quê? Porque os lugares de campings aqui de São Paulo, por conta do toque de recolher, de que a pandemia gerou fechamento em tudo, nós não podemos nos reunir. E aí nós queríamos saber o seguinte, você comentou conosco que você tinha um terreno, uma chácara aí, nós queríamos ir para essa chácara. Aí ele disse, não, mas a chácara aqui não tem banheiro. Aí o pessoal disse, mas a gente leva os banheiros, que a gente já leva mesmo para acampar os banheiros. Aí disse, mas aqui a gente não tem fogão, mas a gente também leva um fogão, mas aqui não tem nem um frigorífico, nem uma geladeira, nada. Aí disse, não tem problema, aqui a gente leva as coisas todas que podem se conservar no tempo, e aí a gente leva as coisas salgadas, etc, e pode se conservar no tempo. Ou seja, ele colocou umas 10 dificuldades, e o indivíduo rebateu todas as dificuldades. Aí ele foi e disse para o pai, para o vô dele, disse, pastor, o vô dele é o irmão Sova, disse, Sova, vamos deixar eles vir aí? O Sova disse, manda eles virem e manda eles prepararem aí. E aí eles vieram, 2 ônibus, saíram de São Paulo, foram para o Paraná, chegaram no terreno, lá os matos estavam todos altos, não sei o que, os 80 desceram com pá, com enxada, limparam o terreno, e deixaram o terreno propício para acamparem. Ficaram acampados lá mais ou menos uns 10, 12 dias. Quando terminaram os 12 dias, aquelas 80 pessoas se reuniram e pagaram pelo acampamento que nem tinha sido cobrado um valor tão bom, que eles converteram o sítio que estava abandonado num campo profissional. E aí eles disseram assim, nós queremos fechar com você os próximos 5 anos para acampar aqui. E aí foram pagando para ele foi pegando dinheiro e foi construindo chalés. Aí ele disse assim, pastor, graças a Deus, por conta das bodas de 54 anos do vô, o vô é polonês, o Dziadzia, por causa do evento aí do Dziadzia, a gente reservou esse lugar aqui para o senhor e para algumas pessoas da família. Mas a verdade é, pastor, que nós não temos vaga aqui nesse chalés e nem no camp até 2030. Já a nossa agenda já está fechada. Aí eu disse assim, o que você fez, rapaz, para você gerar esse negócio para você e para sua família? Ele disse, eu não fiz nada, foi Deus, pastor, Deus que moveu no meio da pandemia. Aleluia, todas as coisas
E do nada eu virei empresário. Eu tive que ir para o Sebrae fazer um curso de como administrar a campo. Eu tive que me organizar, contratar pessoas. Enfim, eu virei empresário. Deus fez algo novo, pastor, na minha vida. Eu quero dizer para você que se Deus liberar uma palavra sobre a sua vida, Ele muda a tua vida, Ele muda o teu negócio, Ele muda o teu trabalho, Ele muda o teu ministério. Se Deus liberar uma palavra, Ele vai, de fato e de verdade, descobrir as brenhas, descobrir e abrir as florestas. Deus vai fazer uma coisa nova.